um bate-papo hoje aqui, bem informal aí mesmo, para a gente, assim, falar um pouco dessa fibromialgia, né? Isso que eu venho falando aí várias vezes, e poder ajudá-las um pouco aí com aquele sempre objetivo de poder fazer uma diferença na vida de vocês. O que eu acho que é importante é a gente acrescentar alguma coisa. Isso eu falo muito, né? O conhecimento ele não é meu, ele tem que ser compartilhado. A única diferença minha é que eu estudo, então tem anos aí que eu estudo a fibromialgia e pratico, né? No meu consultório eu tenho vários casos com bons resultados desse método que eu criei aí, que é esse Fibro 100, que é um trocadilho, né? Fibro 100 é um trocadilho de 100 dias, porque 100 dias você aprende o caminho, e sem medicamento. Então, 100 dias e sem remédio, né? Porque a fibromialgia realmente ela se trata sem medicamentos. Então, todo antidepressivo, esses remédios que se usam hoje aí para a fibromialgia, eles mascaram muito o problema e não resolvem o quadro mesmo da fibromialgia, que é um desequilíbrio cerebral lá no coco de vários hormônios, que então é como se fosse uma balança, vamos falar assim, que a gente tem os hormônios que ativam o nosso corpo a nos manter tenso para a briga, e na outra balança nós temos vários hormônios que relaxam a gente. Então, esse desequilíbrio dos hormônios que ativam com os hormônios que bloqueiam a atividade cerebral é que ativam hormônios que causam fibromialgia. Então, o primeiro conceito é que fibromialgia é genético. Ele não é uma doença emocional. Assim, é muito cômodo falar isso porque está nos compêndios, né? O nome dessa alteração genética chama polimorfismo de nucleotídeo único. Então, essa alteração desses genes, alguns genes, que levam a alterações de hormônios cerebrais que promovem desequilíbrio. E por alteração de calor, por isso que dá muito mais mulheres do que homens. Calor por quê? Porque a mulher, para ovular, ou seja, para ela produzir o óvulo, para ter fecundação, ela aumenta a produção de calor. Então, esse aumento da produção de calor para eclodir o óvulo que altera esse funcionamento do cérebro. Então, não é... E aí a gente não sabe quem que veio primeiro, se o ovo ou a galinha. Porque quando eu aumento a produção do calor, eu aumento a produção dos hormônios, que são estrógenos, né? O estrógeno é um grupinho de 4 hormônios. Que aí você tem estradiol, a estrona, o estriol e o esteterol. Então, esses 4 hormônios dentro de uma caixinha ou de um saquinho, que a gente chama isso de estrógenos. E esse hormônio principal, o estradiol, ele controla a temperatura cerebral. Então, não é o estrógeno em si, é a variabilidade dele, aumenta muito, produz muito, e que altera esse funcionamento dos genes, e esses genes alteram o funcionamento dos hormônios cerebrais. O principal deles é a dopamina. Dopamina é um hormônio que nos dá ansiedade, que nos dá tensão, que é um hormônio que atua estimulando outra área cerebral, que nos mantém tensos e mantém nossa interpretação do fato de uma maneira que esse fato, isso é independente do fato, cria redes neurais a nível cerebral, fixando aquele fato que você teve em sua vida passada em áreas cerebrais que mantém aquilo ativo, né? Que mantém, ou essa área que mantém esse núcleo ativo. Então, é uma coisa levando a outra. Eu tenho alteração de temperatura, eu ativo genes que, por essa temperatura,
E esse altera a alteração da dopamina, dopamina altera a interpretação do fato, e ali eu jogo para o meu subconsciente aquilo como ameaçador, eu repito esse fato e eu crio redes neurais. Então a rede neural é formada por repetição. Isso é interessante porque Freud falou isso em 1930, mais ou menos, que a nossa memória e os nossos sonhos eram fragmentos de memórias que nós tivemos durante a vida. Que a memória do fato, ela vem carregada com as emoções, criando essa área, que aí já são conexões físicas mesmo, e não aleatórias, né? Porque a gente costuma separar mente e corpo, né? Como se a mente fosse as ideias, os pensamentos, e o corpo outra coisa. Não, não. A mente nada mais é do que conexões biológicas, e a gente interpreta aquele fato trazendo aquilo para o consciente. Então é uma coisa diferente da outra. Então quando Freud fez lá id, ego, superego, o Freud ele já sabia desses núcleos que um estimula, o outro diminui. Você tem o superego, é o neocórtex lá, que segura, né, a parte anterior, que na verdade está falando de amígdala cerebral, locus coeruleus, neocórtex, que o Freud só mudou o nome, botou id, ego, superego, que são núcleos relacionados com emoções. Tanto a amígdala cerebral, que eu gosto de chamar de pitbull, e o núcleo do labrador, que é aquele cachorrinho brincalhão que não faz mal para ninguém. Mas o que o Freud ali não assim, isso só fazendo uma vírgula, Freud foi tido como charlatão. Ele foi muito criticado na época porque não havia métodos para se provar rede neural. Não tinha. Esse neurocientista aqui, isso é um livro grosso, Eric Kandel, esse neurocientista que provou que o Freud tinha razão. Então ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, tamanha a descoberta que ele fez para a neurociência. E ele estudou muito essa formação e para desfazer, para você fazer e desfazer redes neurais. Esse é o grande segredo da fibromialgia. Mas não é só isso. Quando Freud fez, qual que é a minha crítica construtiva, né? Quem sou eu para me comparar com Freud? Porque o Freud classificou esses três núcleos, id, ego, superego. Ele esqueceu do quarto núcleo, que é o ambiental, que estão interrelacionados. O que é o núcleo ambiental? Que para nós, médicos, a gente chama de SARA, que é o Sistema Ativador Reticular Ascendente. E teve um neurocientista que classificou essa parte do cérebro como um cérebro reptiliano, de réptil mesmo, porque ele tem a mesma função do cérebro reptiliano, ou seja, que é sobrevivência e reprodução. É manutenção da espécie, né? Seria isso. Não reprodução em si, é manutenção da espécie. Então é esse entendimento que essa parte cerebral ela está intrincada com os outros núcleos. Ou seja, se eu tenho uma carência nutricional, eu ativo o meu cérebro, vamos chamar, eu dou o nome de ambiental. Esse não fui eu que dei. Então esse núcleo, para não tirar esse nome de cérebro reptiliano, porque remete a como se a gente fosse derivados do réptil, né, na filogenética, e não somos, é outra lá atrás, filogenética totalmente diferente. Se falta uma carência nutricional, ativa esse cérebro. Se você está poluído, chumbo, alumínio, mercúrio, cádmio, arsênio, ativa essa parte desse cérebro ambiental, esse núcleo ambiental, e ativa todos os outros. Então a rede neural, que é as conexões biológicas, né, ou esse crescimento do neurônio, ele passa pelo núcleo ambiental, que foi o erro do Freud, que é o erro da psiquiatria hoje. Eu, particularmente,
vejo essa dicotomia e esse dualismo da medicina começou lá atrás com Freud, que mente e corpo. Então você separa mente e corpo. Não. Se você tiver esse entendimento, você nunca vai tratar fibromialgia. Você pode fazer, trabalhar o seu cérebro, fazer o melhor psicanalista do mundo, mas se a sua vitamina D está baixa, se você não toma sol, não adianta. A vitamina D bloqueia a quebra da molécula da serotonina. Então, se eu não tenho vitamina D em níveis fisiológicos, eu posso fazer o que quiser de neurociência, ou de trabalhos, de terapias alternativas, que eu não vou conseguir tratar minha fibromialgia. E depressão, né? Na verdade, estão juntos. Fibromialgia e depressão só muda o gene ali, a rota metabólica. Ou ela é mais para depressão, ou ela é mais para fibromialgia. Mas é a mesma doença. Fibromialgia, depressão, fadiga crônica, enxaqueca e síndrome do intestino irritável é a mesma doença, é o mesmo eixo hormonal. O que muda é a gradação, ou seja, a gravidade de um em relação ao outro. Por isso que não tem como se falar em tratamento de depressão ou fibromialgia, então fibro, né? Vamos aqui, meu trabalho em cima da fibra, sem tratar intestino. Porque um dos hormônios cerebrais que atuam desativando os outros, ele é um hormônio que bloqueia a dor, porque ele atua em receptores de dor, que é o GABA. Esse GABA quer dizer ácido gama-aminobutírico. Esse butírico vem lá do intestino. Então, como que eu vou tratar uma doença se eu não trato o intestino? Não tem jeito. Então, eu tenho que ter esse entendimento que o intestino está diretamente relacionado com o cérebro. Não em si, não uma ligação física, mas uma ligação química. Então, grande parte do butírico, desse ácido, vem do intestino. Do mesmo modo que uma molécula que fica dentro da célula, que chama carnitina, então o nome é tridroxitriaminobutirato. Esse butirato também vem do intestino e é responsável por pegar a gordura que está no sangue e jogar para dentro do motor da célula. Então a carnitina faz isso, ela é um transportador de gordura que está no sangue para dentro. Se eu não tenho carnitina, porque eu não formei butirato no intestino, eu não jogo a gordura para dentro da mitocôndria e eu não tenho funcionamento dessa mitocôndria. E automaticamente eu não tenho energia, porque a mitocôndria é o motor da célula. É ela que gera ATP, a grande parte, né? Porque você tem o outro mecanismo lá, da glicose, mas o mais importante é esse da mitocôndria. Então eu tenho que tratar o intestino. Eu tenho que retirar o microbioma ruim e colocar o microbioma bom. Esse microbioma psicogênico, que são bactérias que aparentemente têm o efeito de aumentar a produção do butirato. Então eu falo porque aparentemente são trabalhos. É muito difícil você vir e falar assim, nossa, essa bactéria é que a gente fala microbioma, a gente está falando bactéria, boa. Ela é a causa da fibra. Não tem jeito, o que vai aumentar. São muitos fatores aí. Então, o erro do Freud e o erro do tratamento atual da fibro, por isso que o meu tratamento ele é diferente, porque eu trato os 4 núcleos. E eu te dou as técnicas para tratar esse núcleo e trata juntos. Você aprender a criar as redes neurais, que são conexões biológicas. O que é isso? Esse neurônio aqui, que conecta com esse, ele cresce e vai fazer conexão com esse. Cresce e vai fazer com esse aqui de baixo. Cresce e faz com o outro. Então ele forma uma rede. Então é essa rede neural que mantém a nossa memória. Então nada mais é do que um processo de aprendizado. E aprendizado durante a vida inteira. Nós só aprendemos a andar porque nós vemos nossos pais, os avós andando. E a gente imita e vai andando.
e por aí vai. Tanto é que a gente pega um paciente que fica aí um ano na UTI, e a hora que ele volta, ele não sabe andar, porque ele perdeu rede neural. O que, que ele tem que fazer? Uma fisioterapia para estimular o cérebro, para formar a rede neural para voltar a andar. Apenas isso, apenas rede neural, isso. Então, o grande segredo da fibro é você saber tratar isso, você tratar o intestino, você formar redes neurais, desfazer as maléficas, fortalecer as benéficas, saber fazer esse mapeamento e repetir, repetir, repetir. Rede neural é formada por repetição. Não adianta eu fazer hoje e vou ter lá o sucesso. Não vai, não tem jeito. Os grandes empresários, eles fazem meditação todo dia. Por quê? Porque eles querem ter ideias. E é ideia que leva a dinheiro. Nós estamos no mundo das ideias. Nós não estamos no mundo do trabalho braçal ali. Então, quanto mais ideias eu tenho, mais eu consigo vender minhas ideias e ganhar mais dinheiro e trabalhar menos, né? O princípio é esse, né? Não achei a fórmula ainda não. Prometo que devo achar. Mas, sabendo disso, sabendo trabalhar essas redes neurais, que você consegue sucesso. Não adianta, não tem segredo. Tem técnica, tem números. Por isso que a gente trata baseado em medicina. Medicina é baseado em números. Medicina é baseado em estatística. Por que, que a pressão tem que ser 12/8? Porque quem tem 13/9 morre mais cedo. Só por isso. Então, estatisticamente, quem tem 13/9 vai morrer mais cedo. E o governo, sabendo disso, dá remédio para baixar a pressão, porque quer que aquele trabalhador continue trabalhando até o resto da vida. Ele não infarta ou tenha um derrame, com 60, 60 e pouco, porque ele vai aposentar, parar de contribuir com o sistema e ainda retirar dinheiro da Previdência. Então sai mais barato para o governo dar um remédio para que essa pessoa continue trabalhando. Do mesmo modo que o diabetes e por aí vai, todas essas doenças. Então, medicina é baseada em números, em estatística. Se você tem uma hemoglobina abaixo de 13,5, você é considerada anêmica para fibromialgia. Enquanto que, para a medicina em geral, se você tiver uma hemoglobina acima de 12, você é normal essa hemoglobina. Não é. São valores ótimos, diferentes de valores de referência. Por isso que tem que fazer um exame de sangue. Você tem que dosar, você tem que saber se está poluído ou não. Com isso você trata o núcleo do ambiental. Bom, eu não vou falar muito hoje não, prometo. Eu vou responder as perguntas aqui, tá bom? E aí eu quero que vocês façam perguntas, vão trocando ideias. O que eu souber eu prometo responder. E o que eu não souber, eu prometo estudar, né? Então vamos lá, tá aqui, boa noite a todos, a Marise. Marise fala, preciso fazer muito esse tratamento, muitas dores. Vamos aqui, está abertas as inscrições para o Fibro 100. Nós vamos abrir outra turma agora, começa já semana que vem. Então, quem tiver interesse aí, quiser participar, vamos trabalhar com a gente, vem fazer parte, que vocês vão ver que é super, tranquilo e gostoso, né? E realmente é bom, passa voando, né? A gente conversa. E é um programa de tratamento, é um plano de tratamento. É um curso que você vai aprender? Vai. Mas é um curso que você tem que praticar. Praticar, repetir, praticar, repetir. Aprende, pratica, replica. Ou seja, repete. Aprende, pratica, repete, replica, né? Porque senão não consegue formar rede neural. Não consegue desfazer as redes neurais aí ruins.